Sejam bem-vindos a mais um Papo e Cinema. Gente, eu assisti um completo desconhecido, a cinebiografia de Bob Dylan, em uma atuação de um ator que eu gosto demais, Timothée Chalamet, um dos grandes atores dessa nova geração. Tem uma atuação de gala, espetacular, dando voz, dando vida, né, a esse grande artista da música folk, do blues, vamos dizer do rock também, Bob Dylan. Então vamos falar sobre esse filme que vai estar nas premiações. Timothée Chalamet com certeza vai estar indicado a todas as possíveis premiações de melhor ator, o filme também, um filme que eu já adianto, eu gostei demais. Vamos falar agora sobre essa história, essa cinebiografia de Bob Dylan, agora aqui no Papo e Cinema. Produção, roda a vinheta e vamos com tudo. Estamos de volta para falar de um completo desconhecido, esse recorte da vida de Bob Dylan. Uma coisa que é muito particular ultimamente nessas cinebiografias é você não contar a trajetória inteira do artista, mas sim trechos da vida. O mais importante, o mais melancólico. Os diretores têm conseguido a criatividade de não ser uma coisa maçante, né? De você trazer a história de origem do personagem, do artista. Você traz um momento interessante, um momento chave. E aqui a gente tem exatamente isso. O filme se passa entre 61 e 65. Mas antes de entrar na história de Um Completo Desconhecido, eu quero dedicar esse vídeo à minha tia Eliane, mais conhecida como Nani, que é muito fã do Bob Dylan. Eu falei com ela que eu tinha visto o filme, ela ficou super empolgada. É uma das pessoas que mais conhece Bob Dylan, roqueira, uma das pessoas que me apresentou o rock and roll quando eu era, enfim, bem pequenininho, bem entrando nos seus 10, 11 anos. Então, Nani, esse vídeo é pra você, espero que você goste, espero que você veja o filme assim que sair no Brasil, tá bom? Galera, só lembrando que o filme tem estreia no Brasil dia 27 de fevereiro, ou seja, tem um tempinho ainda, mas não se preocupe porque aqui no Papo e Cinema vocês sabem que vocês assistem primeiro, conhecem primeiro, sabem primeiro. Então assim, entrando um pouquinho nesse universo, nesse mundo do Bob Dylan, a direção é do James Mangold. Ele dirigiu O Último Indiana Jones, um filme que eu achei muito fraco, mas ele fez algo parecido de cinebiografias em 2005 com Walk the Line, que trata um pouco da vida e do legado do Johnny Cash, vivido por Joaquin Phoenix. É um filme que eu acho muito interessante e a dinâmica da montagem, da narrativa, de como contar essa história é muito parecida. Bom, mas como é que a direção do James Mangold ele apresenta o filme pra gente? Ele divide o filme, obviamente, nos seus 3 atos clássicos, né, onde você vê início, meio e fim sem nenhum problema. Mas o filme tem uma divisão muito interessante de 61 a 65. O filme apresenta em 61 já Bob Dylan, um artista, né, querendo o sucesso, querendo estrelato, um completo desconhecido, o nome do filme, chegando em Nova York aos 19 anos, em Nova York, que é o expoente da música folk, né? Ele quer conhecer um artista que ele é muito fã, que tá já nas últimas, tá hospitalizado, e por esse intermédio ele conhece o Pete Seeger, que é um dos expoentes, um dos mais incríveis artistas da música folk, vivido pelo Edward Norton de forma brilhante também, e dali ele vai começar a entrar nesse mundo dos bastidores, do conhecimento, de apresentar a música, de apresentar a sua obra. Ele é um compositor, né? E dali ele vai começar a compartilhar esses conhecimentos com esses artistas e traçar a sua carreira. Bom, é importante como o James Mangold ele acerta muito nessa divisão de 61 para contar essa história de como que esse personagem, como que o Bob Dylan, aos 19 anos, chega em Nova York, ele começa a ter esses contatos e cada vez ficar mais ambientado com a música folk. E assim, e isso dá muita veracidade também, toda a direção de arte, toda a exposição de uma Nova York dos anos 60, de uma forma brilhante, figurino, direção de arte, cabelo, maquiagem, é perfeita. E aí, né, a gente não pode deixar para muito tempo, né, desse bate-papo de não entrar na grande atuação do filme, né? Eu acho que não existe filme sem a gente falar, entrar num ponto importantíssimo, que é a atuação do Timothée Chalamet nesse filme, né? Ele tem uma produção, ele recebeu esse papel há 6 anos atrás, há muito tempo, onde ele foi trabalhando o personagem. Então assim, é incrivelmente fiel a atuação, a reconstrução que o Timothée Chalamet coloca em tela do Bob Dylan, toda
parte da fisicalidade, o gestual, o olhar dele é impressionante. E a gente tem que falar do timbre da voz, né? Ele teve a ajuda dos mesmos produtores de elenco, de voz do filme do Elvis, né? Do último filme do Baz Luhrmann. Então toda a recriação de voz, todos os maneirismos, toda a entonação que o Bob Dylan usa nas suas canções, na sua voz, o Timothée Chalamet imprime com um brilhantismo espetacular. Não, e é claro que de forma acertada também o filme ele vai te colocando toda essa vida do Bob Dylan em Nova York, né? Todos os seus contatos na música, e obviamente entra a parte amorosa e seus relacionamentos, né? Aonde a gente tem a Elle Fanning, né, que interpreta a Sylvia Russo, e a Mônica Bárbaro, que interpreta a Joan Baez, que era uma artista muito famosa da música folk também, onde ele fez vários duetos. O filme aborda um pouco essa vida amorosa, esse triângulo amoroso do Bob Dylan com a atuação dessas duas personagens que engrandecem muito. Eu falei isso numa crítica, eu sempre falo isso, né? Quando o corpo de atuação, quando os coadjuvantes são bons, né? Tem um bom texto, tem bons momentos em tela, ela engrandece o personagem principal. E é isso que acontece, porque quando você tem Edward Norton, Elle Fanning e Mônica Bárbaro, que deixam o brilhantismo do Chalamet acontecer em tela, esses quatro personagens são brilhantes e engrandecem muito o filme. E para quem é fã do Bob Dylan, se preparem, porque a gente vai conhecer as composições das músicas mais famosas, menções a álbuns memoráveis, e a gente vai passando também por essa cena folk, né? A gente vai ver vários artistas famosos que fizeram a cena folk de Nova York grande, engrandecer cada vez mais. E é muito interessante a gente ver essa participação, né, o Bob Dylan no meio desses artistas, e você vai pegando cada um deles. Então assim, toda essa participação histórica do filme, ela é muito rica, é muito legal de você ver. Bom, e aí a direção acerta, mais uma vez, nessa ruptura, porque ele traça 61 como a base pro Bob Dylan ser o que ele é, todo o expoente que ele... e toda a dificuldade, toda a sua trajetória para conseguir um lugar ao sol. E aí o filme, ele vai para 65, onde Bob Dylan já é um músico, um artista muito conhecido, tá? Um dos expoentes da música folk. E ali o filme começa a discutir o que o Bob Dylan entende da música, entende de toda a indústria da música, tá? Aonde você vê, quem conhece um pouquinho do Bob Dylan, né? Você sabe que ele é um artista que ele nunca foi preso à mesmice, sempre tentou, sempre foi muito ousado. O filme lida com isso, que é essas discussões que tem em vários fóruns também, que é essa mudança um pouco da música folk para a guitarra elétrica, tá? O uso da gaita, aí toda essa ruptura que o filme faz, que o artista Bob Dylan faz com a música, meio que libertador. O filme discute isso com um festival muito famoso, que é o Festival de Newport, que é um dos festivais bases da música folk clássica. Então o filme faz essa trajetória dessa mudança de perspectiva e a discussão do gênero folk para esses novos artistas, para essas novas mudanças de mentalidade que o Bob Dylan naquela época já começava a discutir. E isso é muito interessante de ver. Bom, isso fica muito bacana na tela, porque você tem exatamente dois momentos de uma trajetória, dois momentos de uma vida, de uma forma brilhantemente exposta e atuada em tela. Você vê os dois momentos de transição em que o personagem do Timothée Chalamet emprega pro Bob Dylan em 61 a 65, a ascensão desse artista e como que ele se coloca na tela. É uma atuação brilhante, brilhante. E aí, em 65, nessa parte final do filme, que você vê ainda mais as músicas incríveis que ele tem no seu repertório. E esse festival, como eu falei, que é uma das bases do folk clássico, e toda essa discussão, essa disruptura que ele traz pro gênero, muito discutida até hoje, né? Se ele foi vaiado, se ele foi, enfim, como que foi a recepção dele quando entrou, subiu no festival de novo com uma banda, tocando guitarra elétrica. Isso é um registro histórico muito interessante pro filme. Bom, e tem uma cerejinha do bolo, que é a participação do Johnny Cash no filme, que engrandece, enriquece muito mais os momentos que eles estão juntos em tela. Então, vamos fechar
o raciocínio com a nota de Um Completo Desconhecido. Bom, um filme que eu falei bastante, eu gostei muito, principalmente das atuações dos coadjuvantes, que deixam a atuação do Timothée Chalamet absurdamente incrível, impactante, uma atuação a melhor da sua carreira em um ator que já o desponta como um dos grandes expoentes da sua geração. Uma direção precisa do James Mangold, uma história bem interessante, uma direção de arte soberba, toda a parte técnica do filme é tudo muito bem filmado, muito bem pensado. Então é um filme muito rico, historicamente falando, um filme que vai... Quem é fã da música e quem é fã do Bob Dylan é um prato cheio para que todos assistam. Então vou fechar Um Completo Desconhecido. Cara, eu gostei muito do filme, galera. Eu vou dar uma nota 9 pro filme. É um ótimo filme, é um ótimo momento para que você, quem não conhece um pouco desse recorte muito interessante da vida desse artista que eu gosto bastante também, que é Bob Dylan. Então é isso, chegamos ao fim de mais um vídeo. Já se inscreveu no canal do Papo Cinema. Galera, vocês sabiam que não paga nada? Só ali, ó, se inscrever, pum, clica aí, curtiu o vídeo, dá uma curtida, também não custa nada. Não curtiu? Não tem problema, tem um joinha pra baixo aí, tem nenhum problema. Ó, ative as notificações, que é importante para vocês receberem novos conteúdos aqui do Papo e Cinema. Nossas redes sociais também estão aqui, tá? Deixe nos comentários o que vocês acharam. Eu respondo todo mundo sem exceção. Importante ter esse contato, ter esse feedback depois que vocês assistirem ao filme. Quero saber a opinião de vocês sobre tudo que eu falo aqui, beleza? Então é isso, obrigado mais uma vez, obrigado pela paciência, é um enorme prazer estar aqui semanalmente para vocês, trazendo o melhor do cinema. Então é isso, um abraço a todos, valeu e fui!